Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nessa oportunidade fechamos com esse quinto vídeo a série O que é o Espiritismo, na qual estudamos o que é o Espiritismo de Allan Kardec, que foi um livro que ele mesmo cunhou para ser uma espécie de introdução aos estudos da doutrina espírita. Ou seja, ele escreveu esse livro para principiantes e aqui nós, ao longo desses 5 vídeos, procuramos traduzir o pensamento de Allan Kardec com algumas considerações que achamos pertinentes, a fim de que possamos entender introdutoriamente o que é a doutrina espírita. Mas antes, eu vou pedir para você uma grande força para esse canal. Que curta, comente e compartilhe esse vídeo, que possa se inscrever no canal, a fim de que esse trabalho possa ser levado ao maior número de pessoas possível. Se você confia e gosta do nosso trabalho, por favor, nos dê essa ajuda. Então, para começarmos o nosso quinto e último vídeo da série O que é o Espiritismo, hoje nós vamos abordar os princípios básicos da doutrina espírita, como o próprio Allan Kardec os estudou no final do livro O que é o Espiritismo. Em primeiro lugar, ele falou de Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas, né? Ele nunca teve começo, nem nunca terá fim, portanto ele é eterno. O que poderíamos falar mais a respeito de Deus? Ele aborda uma questão muito interessante nesse livro, O que é o Espiritismo, a questão do ver a Deus. É lógico que a relação de um espírito puro, conforme está lá na própria escala espírita, em O Livro dos Espíritos, ela é inimaginável para nós, pelo menos para mim, um espírito ainda com características imperfeitas, tentando melhorar-se ou melhorar-me. Então é inimaginável, pelo menos para mim, a relação que um espírito puro possa ter com Deus. Todavia, filosoficamente, nós podemos tecer algumas considerações a respeito do que é o ver a Deus, esse nosso contato de ver a Deus. Em primeiro lugar, eu não acredito que como espíritos nós possamos ver diretamente Deus, porque Deus não tem forma. O simples fato de dizermos que Deus é um é limitá-lo à nossa consciência, à nossa capacidade consciencial. Então, ver a Deus, a meu ver, eu considero como sendo assim uma experiência emocional, uma experiência na qual conseguimos equilibrar as nossas emoções básicas, quer seja a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a fim de que elas possam trabalhar para a nossa construção de sentimentos mais responsáveis, de sentimentos mais afinados com o amor puro que vem do Criador. Então, o ver a Deus é você equilibrar-se, é você fazer melhor uso dos seus sentimentos e cada vez mais entender essa presença da lei divina dentro de você. Essa é a minha visão do que Kardec quis dizer do ver a Deus, dessa abordagem espírita, do ver diretamente o nosso Criador, ou seja, entrar em contato com Ele dentro de nós mesmos. Até porque o Livro dos Espíritos nos diz que as leis de Deus estão escritas, é claro que de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, na nossa consciência. Mas Allan Kardec não se resume apenas à existência de Deus e alguns conceitos a respeito da inteligência suprema. Ele fala também acerca da imortalidade da alma, de que todos nós fomos criados iguais, simples e sem ciência, ignorantes,
Ignorantes no sentido de não saber, não no sentido pejorativo. E todos nós somos criados e destinados para a perfeição relativa, porque perfeição absoluta, somente Deus. Essa imortalidade da alma, na abordagem espírita, ela não é somente uma questão filosófica, uma questão de crença, mas ela é apoiada pelas experiências mediúnicas, que foram exaustivas no século XIX e também continuaram, de certa forma, no século XX, de uma forma um tanto quanto escassa em relação ao século XIX, mas tivemos aí brilhantes exemplos, como, por exemplo, as operações, as cirurgias de José Arigó, as materializações do médium Peixotinho e tantos outros que, através de efeitos físicos ou intelectuais, nos legaram essa certeza da imortalidade da alma. Vale dizer que essa certeza da pré-existência da alma ao nascimento, essa certeza de que nós existimos antes do nascimento, ele responde a várias interrogações. Uma delas nós vamos ver daqui a pouco em relação à justiça divina através da reencarnação. Mas antes vamos ver a mediunidade. Todos nós, todo aquele que sente a influência dos espíritos num grau qualquer é médium, na visão de Allan Kardec. Ou seja, sentir essa influência dos espíritos, ter essa experiência com o mundo espiritual num grau qualquer, que pode ser ostensivo, pode ser uma mediunidade já desenvolvida ao ponto de regularmente você receber comunicações mediúnicas, psicográficas, psicofônicas, ou através dos efeitos físicos, da manipulação de ectoplasma pelos espíritos, ao ponto até de se materializarem através do ectoplasma exarado de você, ou através dos efeitos inteligentes, através de uma psicografia que revele a identidade de um espírito, de uma psicofonia que nos ofereça uma segurança a respeito das informações do mundo espiritual, a respeito da nossa própria transformação moral. É a mediunidade a serviço da construção de uma nova construção social que lentamente caminha para esse fim. É a mediunidade que nos proporciona a certeza dessa imortalidade da alma. Allan Kardec nos dá algumas advertências a respeito do fenômeno mediúnico. Primeiro, temos que estudá-lo para praticá-lo. Não é só estudá-lo sem praticá-lo, ou praticá-lo sem estudá-lo. É o equilíbrio entre teoria e prática, sempre tendo em vista que os espíritos respondem o que eles querem, na hora que eles querem e do jeito que eles querem. Muitas pessoas até dizem assim, mas não há concordância no que os espíritos falam. É lógico que não há concordância no que os espíritos falam, porque cada espírito está num grau de conhecimento, num grau de experiência moral. Cada um vai abordar a questão através das suas condições evolutivas atuais. Portanto, há espíritos até que na época de Allan Kardec diziam que não existiam, que existia um inferno, que não existiam espaços destinados para os espíritos que sejam transitórios, mas era um inferno. Por quê? Porque era a condição mental que aquele espírito estava vivendo. Existiam espíritos até que diziam que a reencarnação não existia, espíritos desencarnados dizendo, negando o fenômeno da reencarnação, e outros tantos espíritos, como o próprio Allan Kardec demonstrou em sua obra, através do controle universal do ensino dos espíritos, afirmando que a reencarnação é uma necessidade para todos nós. Então, a partir daí,
nós vamos formando uma nova consciência do que seja mediunidade, que não tem nada a ver com religião. Ela tem sim um contexto moral, uma finalidade de reforma íntima, de transformação moral, de autotransformação na abordagem espírita. Mas ela não tem exatamente a ver com uma religião, ela não está presa a uma religião, nem tampouco a doutrina espírita. A mediunidade é um fenômeno natural, um sentido natural do ser humano a ser desenvolvido ainda por todos nós, como o próprio Allan Kardec queria. Allan Kardec também nos fala a respeito da reencarnação. Ele nos explica o porquê de toda essa diversidade, porque há pessoas que sabem mais, porque há pessoas que amam mais, porque há pessoas que sabem menos, porque há pessoas que amam menos do que outras. Qual a razão de toda essa diversidade? A reencarnação explica. A reencarnação também nos diz, nos propõe, que além da evolução do progresso no mundo material, no aperfeiçoamento dos corpos dos seres encarnados, também há aperfeiçoamento no mundo espiritual. Também há progresso no mundo espiritual. Tudo está em movimento, tudo está em constante progresso, apesar do materialismo dizer que não. Apesar de muitas religiões assim o negarem, fazendo com que o espírito estacione num local ou numa condição de consciência da qual nunca mais sairá. O Espiritismo prega, diz ao contrário. O Espiritismo propõe um movimento da reencarnação que nunca é um retrocesso. Você não volta a níveis evolutivos. Você não volta a ser um animal. Se você conquistou a bondade, você não volta a ser ruim. Se você realmente conquistou um conhecimento, você jamais o perde. E assim nós vamos formando uma nova consciência totalmente voltada para a esperança, mas também para a certeza do aperfeiçoamento através do fenômeno da reencarnação. Para ilustrarmos a justiça e a bondade divina através da reencarnação, eu trouxe um pequeno trecho do livro O que é o Espiritismo a respeito do assunto. Disse ele: nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente conforme a coragem com que saiba suportá-la. Nesse trecho eu vejo toda a profundidade do pensamento da doutrina espírita, dizendo que, desde que o espírito tenha coragem para suportá-la, ele precisa se sentir maduro, ele precisa se sentir em condições de passar por aquela prova muitas vezes difícil, tanto na pobreza quanto na riqueza, não importa. Expiação é somente quando precisamos reorganizar nossa mente ou nosso perispírito de acordo com esse contato que nós vamos ter com o novo corpo físico, que logicamente vai absorver todas as impurezas mentais e perispirituais que por acaso tenhamos. Nisso vai resultar algumas deficiências mentais, de personalidade ou fisiológicas, na nossa nova encarnação. Mas às vezes, na provação, escolhemos nascer numa situação social um pouco mais difícil, numa família um tanto quanto mais complicada, a fim de que possamos testar aquilo que já conquistamos em termos tanto de conhecimento e principalmente em termos de sentimento, em termos de sutilização, em termos de aperfeiçoamento daquilo que nós estamos sentindo. Então, a par desse fenômeno da reencarnação, o Espiritismo também afirma que há vida em todos os planetas, que há vida em todo o universo, que há vida em todos os astros. Então, nem sempre é uma vida material de matéria densa como a nossa,
pode ser uma vida muito mais sutil, muito mais espiritual. O próprio Allan Kardec, em termos de hipótese, estabeleceu qual seria o nível evolutivo dos planetas do nosso sistema solar. Deixo bem claro e repito, apenas em termos de hipótese, esperando as confirmações da ciência que viriam e virão no futuro. Esse é o método de Allan Kardec. E Allan Kardec, por fim, nos deixou uma mensagem de ressignificação das verdades antigas, dizendo que o Espiritismo não inventou nenhuma verdade nova, ele apenas lhes deu nova interpretação. Eu acho que esse trecho que vou ler agora é muito importante para nós entendermos a verdadeira proposta de Allan Kardec. Leiamos e já caminhamos para o final do nosso vídeo. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Definindo agora, concluindo, melhor dizendo, o nosso vídeo, afirmamos, depois de estudarmos esse livro, O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é um grande antídoto contra o materialismo, é um grande antídoto contra o pessimismo, contra o consumismo e, sobretudo, contra o pessimismo que muitas vezes leva uma pessoa ao suicídio. Portanto, esse vídeo é uma convocação, é uma sugestão para que você aprofunde os teus estudos a respeito da doutrina espírita, sempre tendo como diretriz, como alicerce, a obra de Allan Kardec. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Te vejo em próximos vídeos e um abraço a todos.